texto que nós vamos ler hoje se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, que poderia ser chamado de Atos do Espírito Santo, porque todo o mover desse livro foi baseado no poder de Deus através do Espírito Santo dele. O capítulo número 3. Deixa ele aí. Já já a gente vai ler ele. Salmo 77, 14 diz assim: Tu és o Deus que realiza milagres. Mostras o teu poder entre os povos. Jó 5:9 diz assim: Ele realiza maravilhas insondáveis, milagres que não se pode contar. Mas é muito importante a gente entender primeiro a definição de o que é um milagre verdadeiramente. A definição de milagre traz o seguinte: milagre é o extraordinário, aquilo que é fora do comum, aquilo que é fora do normal. Milagre é sobrenatural, aquilo que é acima do que é natural. E é excepcional, que é algo especial e é uma exceção. Se milagre fosse algo corriqueiro e comum, então não seria milagre. A palavra milagre refere-se ao marcante e surpreendente evento que acontece pela direta intervenção de Deus, sem seguir as leis da natureza que são conhecidas. Sabe o que significa essa frase? Que significa que quando o normal estiver dizendo para você que não dá mais, o sobrenatural diz: agora vai começar. Sabe o que essa frase diz? Que quando o ordinário mostra para mim que até ali que eu consigo, o extraordinário começa a se movimentar. David Young Cho, ele disse que um milagre, escuta o que eu vou dizer, um milagre é a suspensão temporária das leis comuns da natureza e a intervenção de um poder sobrenatural divino. Imaginou isso? As leis naturais saem de cena e entra o poder daquele que você clama, daquele que você invoca, daquele que você adora, para tomar conta daquela situação. Esse é um milagre. E qual o milagre? Qual o propósito, o objetivo de um milagre no entendimento de Deus? João 20, versículo 30, 31 diz assim: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados nesse livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Os milagres de Deus existem para que você creia mais ainda que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que você tenha vida nele. Amém? Uma coisa é fato, e isso vocês vão concordar comigo. Os milagres sempre nascem ou se realizam em um ambiente de crise, não é verdade? Porque os nossos olhos, num ambiente de crise,
eles estão potencializando tudo, estão negativando tudo, eles estão assinando sentenças que não existem, eles estão declarando para mim a impossibilidade humana diante dos fatos e acontecimentos. Esse é o ambiente de crise. Só que, independente do nosso cenário, do nosso momento, Deus deseja, escute isso, que participemos ativamente do processo do milagre. Então a vontade de Deus nos milagres é o seguinte: que eu entenda que eu posso ser um agente de milagres que vai produzir vida em quem receber esse milagre, amém? Nós temos uma série de milagres de Jesus para que a gente creia e tenha vida nele, como diz o versículo que nós lemos. Somente nos 4 evangelhos foram registrados 36 milagres realizados diretamente por Jesus Cristo. Só que, na sequência do Novo Testamento, nós temos muitos outros milagres realizados em nome de Jesus Cristo, amém? Sabe por quê? Jesus deixou isso autorizado, olha o que ele diz em João 14:12. Em verdade vos digo, que aquele que crer em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou junto ao Pai. Então, é importante você entender que o milagre, na maioria das vezes, eu falo na maioria das vezes porque pode existir algumas vezes que não precisa disso, mas na maioria das vezes, o milagre é a união da fé do indivíduo e da vontade de Deus. As duas coisas juntas geram um milagre. Então, quando a gente fala de milagre, a gente pode olhar para a Bíblia, por exemplo. A Bíblia é o livro dos milagres. Existem milagres no Antigo Testamento, existem milagres no Novo Testamento. Mas e hoje? Onde estão os milagres? Nós precisamos crer em milagres. Hoje, exatamente hoje, fazem 11 meses, dia 22, que Deus realizou o segundo maior milagre da minha vida. O primeiro foi dizer para mim que eu sou perdoado e eu tenho um lugar com Ele no céu. E o segundo foi olhar para mim numa cama, na UTI de um hospital, onde a vida estava indo embora e eu sentia a vida indo embora. E eu clamei ao Senhor, e o Senhor me permitiu viver um pouco mais. E eu sei que essa vida que eu vivo agora, eu não posso viver de qualquer forma. Eu não posso achar que eu posso colocar as minhas vontades, os meus achismos, diante da vontade de Deus para mim. Ah, mas pastor, é tão difícil a gente às vezes até entender a vontade de Deus. De repente você não precisa nem entender a vontade de Deus, você só precisa dizer: Senhor, eu quero fazer a tua vontade, usa a minha vida, porque é Ele quem comanda, é Ele quem governa. Então o fato de estarmos aqui, de você estar aqui, é porque você disse em algum momento para o Senhor: usa, Senhor, a minha vida em alguma forma, na vida de alguém, de alguma maneira, em algum lugar.
Muitos de vocês já viram esse vídeo, mas eu queria só lembrar. Às vezes a gente precisa ver, né? Para lembrar algumas coisas. Tem que ver se está aberto o áudio do vídeo. Boa tarde, irmãos queridos. Estou passando para dizer que eu estou melhorando e para agradecer toda a tua oração, para agradecer cada momento que você gastou pensando em mim, cada hora, cada palavra que você falou com Deus a meu respeito. Eu sou eternamente grato. Ainda preciso de uns milagres ainda. Estou muito fraco. Mas Deus, que começou esse milagre, Ele vai terminar. Então quero pedir para você intensificar a sua oração e orar pelos nossos irmãos que também estão internados, que estão sofrendo. E eu tenho muita coisa para contar para vocês. Deus me falou muito profundamente nesses dias. Deus tem muita coisa para você, então não desista, não pare, continue acreditando. Para você que veio aqui orar, eu não sabia, mas eu ouvia que tinha alguém orando por mim. Então eu quero ser muito grato a Deus pela sua vida. Deus abençoe você. Fique na paz. Que Deus abençoe sua casa. Que a sua semana seja uma semana de paz. E continue orando por mim. Já já nós estaremos juntos. Já já nós estaremos cultuando um grande culto de ação de graças. Um tributo ao Senhor pela minha vida. Fique com Deus. Deus abençoe você. Glória a Deus. Esse momento foi um momento muito, talvez a maior luta da minha vida. Eu acredito, pelo menos até aqui vivido. A gente sabe que quando buscamos em Deus, confiando nele, acreditando que Ele vai fazer, a nossa fé e a vontade de Deus unidas, elas geram um milagre. Mas crer ou não crer, essa é a questão. O elemento fundamental para o milagre é a fé. Crer é a questão. Hebreus 11, 6 diz assim: em verdade, sem fé, é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxime, é indispensável crer que Ele é real e que recompensa todos quantos se consagram, e buscam a Ele. Aí você vai dizer, mas por que os milagres não têm acontecido tanto mais? Tem acontecido muitos, mas não acontece mais, sabe por quê? Porque Hebreus 11:6 não tem acontecido na vida das pessoas. Para você, tem um exame, tem um estudo que fala sobre a religião e o ateísmo no mundo. Só para você ter uma ideia, eu peguei essa estatística que queria comentar com você. A Suécia tem 85% de ateus. O Vietnã tem 81% de ateus. A Dinamarca tem 80% de ateus. A Noruega tem 72% de ateus. O Japão, 127 milhões de pessoas, tem 82 milhões de ateus, 65% de ateus.
Em 2008, um pesquisador britânico concluiu que países com alto QI são mais ateus. É o caso da população japonesa, que tem uma média de QI de 105. É uma média de QI mais alta registrada. A República Tcheca tem 61% de ateus. A França tem 54% de ateus. A Coreia do Sul tem 52% de ateus. O dicionário Aurélio explica que qualquer manifestação da presença ativa de Deus na história humana é milagre. Albert Einstein disse o seguinte uma vez: há duas maneiras de se viver a vida. Uma é como se nada fosse milagre. A outra é como se tudo fosse milagre. A Bíblia é um milagre. Sabe por quê? Porque o Alcorão veio de Maomé. O livro dos Mormons veio de Joseph Smith. O Evangelho segundo Allan Kardec veio de Allan Kardec. Mas a Bíblia é única. Dentre muitos livros sagrados do mundo, ela não foi escrita por uma só pessoa. Pelo contrário, o Antigo e o Novo Testamento foram escritos por 40 autores diferentes, que vieram da Ásia, da África, da Europa. Ela foi escrita, olha só, a Bíblia foi escrita no deserto, a Bíblia foi escrita no palácio, ela foi escrita na cadeia, ela foi escrita numa ilha de exílio. E num espaço de tempo de 1.600 anos. Para os judeus, todas as manifestações de Deus na natureza e na história eram para eles milagres, eram para eles maravilhas. Então, o que eu quero dizer para você com tudo isso que eu estou trazendo de informação? Que realizar milagres é próprio de Deus. Ninguém mais pode. Mas olha só, o que nós chamamos de sobrenatural é algo natural no reino de Deus. E a Bíblia revela isso página a página. Por exemplo, no livro de Jó 9, capítulo 9, versículo 10, diz assim: Deus faz coisas grandes e maravilhosas, e os seus milagres não têm fim. Qual seria a sua reação? Olhe para mim. Qual seria a sua reação se eu dissesse que ontem você deixou de experimentar um milagre? E não é um milagre qualquer, mas um prodígio que o seu Deus gostaria de realizar por seu intermédio, com o objetivo de mudar a vida de outra pessoa, ou talvez mesmo a sua. Praticamente todos os seres humanos, apesar de suas crenças, podem identificar um acontecimento, pelo menos um acontecimento na vida delas, que parece ter sido planejado pelo céu. Alguma coisa impossível de se explicar. Ninguém consegue falar de alguma coisa que parece que o céu interveio, sem dizer eu não acredito, isso parece milagre. Ou um milagre isso. Geralmente quando as coisas já não davam mais, deu. Aí você diz, foi um milagre. Milagre. A gente costuma chamar essas experiências de coincidências divinas, momentos milagrosos, providência sobrenatural. Mas independente da terminologia que você usa, nós costumamos valorizar esse acontecimento, e sempre que nós temos a oportunidade, nós contamos essa experiência repetidas vezes, várias vezes. Eu não me canso de contar o que Deus fez comigo no ano passado. Que eu sei, vocês sabem também, mas eu sei o que eu vivi.
que minha casa viveu. E eu estou aqui para a honra e a glória do Senhor Jesus. Não foi ninguém a não ser Deus. Não foi ninguém a não ser o céu se movimentando em meu favor naquele momento. Mas por que a gente lembra desses episódios com tanta clareza? Eu acredito que a razão está no fato de termos sido tocados pelo céu. Quando o milagre acontece, o céu está te tocando. O céu está movimentando a sua história. E a melhor parte da experiência é que nós podemos sentir um Deus que se importa com a gente. Como se Ele estivesse dizendo: calma aí, eu estou aqui, eu posso fazer algo por você que ninguém mais pode. Eu vou falar do que eu vivi. Então, o que acontece? Eu estou há 5 dias, 4, 5 dias entubado no UTI. A igreja resolve ir orar lá no sábado. Ela vai orar no sábado à tarde para a noite. Os céus resolvem entrar num negócio e na manhã de domingo Deus me acorda. Então não tem como eu não dizer que os céus ouviram a oração de todos que estavam lá. Então, meu irmão, nunca pare de orar por alguém. Nunca pare de orar por alguém. Nunca pare de interceder, de pedir por alguém. Porque Deus, Ele está dizendo: eu estou aqui, eu quero fazer, eu quero movimentar isso. Você só precisa acreditar que eu faço. Milagre é isso, querido. Deus deseja fazer milagres cotidianamente. O maior desejo de Deus é entregar soluções dos céus para os filhos dele. Você não precisa, escute aqui, você não precisa orar achando que você está implorando a Deus, insistindo, perturbando Deus, e Deus vai dizer: de tanto que Ele está me enchendo o saco, eu vou liberar um milagre. Não, esse é o desejo de Deus, fazer um milagre chegar até você todos os dias, através de pessoas ou diretamente na sua história, na sua vida. Você só precisa entender isso, que Deus está desejoso de operar, de fazer, de colocar o céu na sua história, meu irmão. Não dá para a gente falar de milagres sem pensar no céu. Não dá para falar de milagres sem pensar num Deus que olha para mim, olha para você e diz: olha, eu estou aqui, viu? Eu consigo, eu posso, sou eu que faço. A história, a medicina, a ciência, a probabilidade, as leis da natureza não podem parar esse Deus, porque tudo isso foi criado por Deus e Ele é maior. E quando Ele diz: vocês agora param, porque eu vou entrar nesse negócio, o milagre acontece. Vamos lá para o texto. Atos capítulo 3, versículo 1. Certa ocasião, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, isto é, às 3 horas da tarde. E aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso. Todos os dias o colocavam ali para pedir esmolas aos que estavam no templo. Quando viu que Pedro e João iam entrar no templo, pediu que lhes dessem uma esmola, um donativo. Fixando nele o olhar, Pedro, em companhia de João, disse: olha para nós. E o homem olhou para eles com atenção, na expectativa de receber deles alguma ajuda, alguma esmola. Então afirmou-lhe Pedro: não possuo prata nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Em o nome de Jesus Cristo Nazareno, ergue-te e anda. E segurando pela mão direita, ajudou-o a levantar, e naquele mesmo instante, os pés e tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Logo em seguida entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e adorando a Deus, reconheceu que era ele, aquele mesmo homem que estivera prostrado junto ao portão formoso do templo, e ficaram plenos de temor e perplexidade com o que lhe acontecera. Amém?
Quando acontece um milagre, a primeira coisa que acontece nas pessoas é ficarem maravilhados com aquilo, perplexos com o que acontece. Essa é uma grande verdade de Deus para a nossa vida. Em nome de Jesus, todas as coisas podem acontecer. Mas o que a gente precisa fazer então para viver esse cotidiano do milagre, pastor? Para a gente viver o sobrenatural, nós precisamos arrumar o natural. Para a gente experimentar o extraordinário, precisamos organizar o ordinário. Então existem 4 princípios gerais para viver os milagres. Não é uma receita de bolo, não é um movimento de um ritual, não é nada disso. São coisas que eu preciso guardar e entender no meu coração. Primeira coisa, nunca pense que Deus se esqueceu de você. Jamais. Versículo 3 e 4 diz assim: quando viu que Pedro e João iam entrar no templo, pediu-lhes que desse um donativo, uma esmola. Fixando nele o olhar, Pedro, em companhia de João, disse: olha para nós. Quero que você imagine esse homem. É um anônimo, a Bíblia não dá nome para ele. Ele estava na porta do templo, pedindo. Ele estava naquela condição desde que tinha nascido. Talvez o pensamento dele, a Bíblia não diz quantos anos ele tinha. Talvez o pensamento dele podia estar girando em torno do seguinte: eu acho que Deus não vai mudar a minha história. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Acho que Deus tem mais coisas, ou coisas mais importantes para fazer pelas pessoas. Afinal de contas, eu só não estou andando, né? Só que junto com eu não estou andando, eu não trabalho, eu não tenho renda. Eu estou aqui mendigando o bem de alguém. A vida desse homem devia ser muito difícil. Talvez alguns de vocês aqui hoje, ou alguns de vocês que vão assistir essa ministração depois, possam estar se identificando com aquele homem, dizendo: esse rapaz se parece comigo. Em qual sentido? Olha só, com muita frequência, muitas pessoas iam no templo regularmente na hora da oração. O versículo 1 diz isso. Certa ocasião, Pedro e João estavam subindo no templo na hora da oração, que era 3h. Ali mesmo no portão, esse homem deve ter visto muitos milagres acontecendo. Ele via pessoas sendo curada. Dali do lugar que ele estava, da porta, ele devia ver muitas pessoas recebendo aquilo que foram buscar, porque Deus nunca interrompeu e nunca parou de realizar milagres. Mas de repente ele estava olhando e o coração dele enchia de esperança. Talvez ele dizia: pode ser que um dia seja a minha vez. Mas o que acontecia? Amanhecia e anoitecia e o milagre dele não chegava. Mas sabe o que eu quero falar uma coisa para você, e é muito importante você me entender? Que na porta, ficar à porta, não é um bom lugar para você receber um milagre, viu? Ficar na porta das coisas
na porta não significa estar em algum lugar. Você está indo para algum lugar, mas você não chegou onde você tinha. Ficar ali na porta e não entrar, você não realiza, você não participa desse culto, por exemplo. Se você vier e sentar ali na frente, na porta, se você vier e ficar lá fora do hotel, você não vai chegar no hotel, você chegou até na porta. A vez dele nunca chegava. Mas enquanto isso, pessoas entravam doentes e saíam curadas. Entravam carregadas e saíam andando. Mas ele não experimentava o milagre. Talvez você já possa ter pensado em algum momento assim. Eu já vi tanta gente que já alcançou um milagre. Eu já vi tanta gente recebendo milagres e o meu milagre nunca chega. Por que meu milagre nunca chega? Minha enfermidade nunca vai embora. Meu casamento não melhora. Minhas finanças não melhoram. Meus sonhos nunca são alcançados. Meu processo nunca se define. Por quê? Porque talvez seja essas perguntas suas. Será que Deus se esqueceu de mim? Será que Deus se esqueceu de você? Eu quero dizer para você, não, Deus não se esqueceu de você. Deus nunca esquece de nenhum de nós. Nunca esquece de nenhum de nós. Por qual motivo então aquele homem nunca recebia um milagre dele? Vou dizer uma coisa para você, o silêncio de Deus não significa que Ele tenha esquecido de você. Se você parar, silenciar tudo à sua volta, se você prestar atenção no silêncio, você vai escutar Deus falando: espera um pouquinho que o seu tempo vai chegar. Eu não me esqueci de você. Alguém disse em algum dia que esperar é uma disciplina que Deus nos concede. É um teste de coração, sabia? Onde Deus testa a nossa intenção. Bill Johnson diz que a oração com fé atrai respostas. A fé perseverante transforma um caráter. Sabe o que diz isso? Se eu continuar acreditando, assim como Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive. Em algum momento, Ele vai se levantar pela minha causa. Eu posso dizer para você, é legal você falar de outras pessoas, o que nós já ouvimos Deus fazendo, mas é muito melhor você dizer o que Deus fez com você. Eu e a minha casa temos experimentado o cuidado de Deus nesses anos. Gigantes têm se levantado e Deus tem derrubado gigantes. Mas eu percebo que, escute o que eu vou dizer, que Deus tem derrubado os gigantes, mas não tem destruído os gigantes com um propósito. Quando eu vejo o gigante meio que de longe, eu sei em quem eu tenho que correr, para quem eu tenho que correr. Porque se Deus tira tudo que me ameaça, eu vou correr livre, leve e solto por aí. Então eu entendo que Deus tem conduzido situações que o homem não consegue fazer. Deus tem derrubado gigantes enormes na nossa história. Voltando para o texto, o que a gente olha é para um Deus que prepara um dia para que o milagre aconteça na vida da pessoa. E esse dia, no versículo 1, é o dia que Pedro e João foram para o templo para oração, no horário costumeiro. Então, esse dia, o que ele disse para ele? Eles disseram para ele: olha para nós. É como se Deus estivesse dizendo: o seu dia chegou. Então esse é o primeiro princípio. Nunca pense que Deus se esqueceu de você. Apenas
ainda não é o tempo? Será que você pode dizer, a minha hora não chegou ainda, mas eu tenho fé que vai chegar? Será que você pode olhar para você e dizer, calma, aquieta minha alma aí, que Deus está cuidando de mim, e eu sei que a minha hora, o meu momento vai acontecer? Uma segunda coisa, um segundo princípio: jamais espere pouco de Deus. Você entendeu isso? Jamais espere pouco de Deus. Por quê? Olha só, versículo 5 diz: o homem olhou para eles com atenção na expectativa de receber deles algum donativo, alguma ajuda. Deixa eu falar uma coisa para você, se você estiver precisando de um milagre de Deus na sua vida, de uma intervenção de Deus na sua história, lembre-se de esperar grandes coisas dele. Se a gente olhar para o versículo 3, nós vamos ver que aquele coxo, aquele aleijado pediu para Pedro e João, sendo eles servos do Deus Altíssimo, ele pediu para eles uma esmola. Era só o que ele queria. Mas o que Deus tinha para aquele homem naquele dia? Uma moeda? Eu lembro de uma vez que o pastor Silmar Coelho, ele estava pregando na nossa igreja, e ele disse assim: olha, eu tenho um amigo, um conhecido, que é um empresário, e Deus abastou ele de condição financeira. E quando Deus trouxe ele para ser um servo de Deus, Deus colocou nele um ministério incrível, extraordinário. Sabe qual o ministério que esse rapaz recebeu? De realizar sonhos de pessoas, independente do que eles fossem, de tanto que ele era abençoado. Então o que acontecia? Eu lembro muito bem que ele ia em alguns lugares com o pastor Silmar. Enquanto o pastor Silmar pregava, ele orava a Deus, para Deus mostrar alguém na igreja que deveria receber de Deus a bênção, que ele poderia realizar, tendo as finanças. Eu lembro muito bem até que o pastor Silmar contando, ele disse assim: calma gente, ele não veio hoje. O pessoal já ficou meio assim, né? Mas ele conta que teve uma situação que Deus não mostrou ninguém para aquele amigo dele, para aquele irmão dentro da igreja, e no que estava saindo para fora, tinha lá um irmão, algumas pessoas vendendo coisas lá fora da igreja, e tinha um rapaz com um carrinho de pipoca. Um carrinho de pipoca bem surrado, bem sofridinho, sabe aqueles carrinhos bem sofridinho? E Deus falou: é ele. Ele foi lá, ele falou assim: amigo, Deus me mandou aqui para realizar o seu sonho hoje. O que você precisa? Ele falou assim: de um carrinho de pipoca novo. Deus, sabe o que Deus queria fazer ali naquele momento? O que ele quisesse. Esse homem já tinha sido usado por Deus para dar casa para pessoas, para resolver problema de uma vez. Era Deus, não era o homem. Mas às vezes nós ficamos diante de situações e esperamos pouco de Deus. O sonho dele naquele dia era só trocar aquele carrinho e ter um carrinho melhor para ele continuar ganhando aquele dinheiro, mas não. Sabe o que Deus estava dizendo para ele? O que é que você quer agora? O que você precisa? Deus trouxe alguém para realizar o sonho. E era o mesmo que esse menino aqui, esse moço aqui. Ele só queria, ele estava na porta dos milagres. Ele estava no lugar onde Deus agia e movimentava o céu, e ele queria uma esmola. Não espere pouco de Deus. Deus tem muito para você, Deus tem sempre o melhor para você, Ele é bom. Deus tem cura, Deus tem salvação. Não espere pouco de Deus, porque Deus nunca tem pouca coisa para você, para mim. Olha só. Você já parou para pensar que quando a Bíblia fala em vida, ela fala em vida com abundância? Quando a Bíblia fala em salvação, ela fala de uma tão grande salvação. Quando ela fala em bênçãos, ela fala em muitas bênçãos, em ricas bênçãos. E quando ela fala de frutos, ela fala de muitos frutos.
Por isso, se nós precisamos de um milagre de Deus, de uma intervenção dEle, não podemos esperar por pouco. Não espere por uma esmola no nome de Jesus, por favor. Espere pela realização daquilo que você precisa de Deus, porque Ele é quem realiza os sonhos. Não fique diante de Deus dizendo: Senhor, eu só preciso aqui do meu cantinho, da minha vidinha, eu só preciso não ter problema. Você vai ter problema. Isso é inevitável. Você não vai viver uma vida plena sem problema, não. Problema, ele surge do nada. A hora que você acha que acabou, vem 2. Aí você luta mais um pouco, você acha que acabou, vem 4. Quem assistiu Gremlins? É aquilo lá. 5. Você acaba com 1. A diferença entre ter problema e ter muito problema é Deus na nossa vida. Dá para ter uma vida sem problema, porque a Bíblia diz que muitas são as aflições dos justos, mas Deus os livra de todas elas. Amém? No momento certo, Deus dá exatamente o peso que você pode suportar. Tem gente que não quer se fortalecer espiritualmente para não aumentar os problemas. Fica ali de fraquinho para ficar só aquele pezinho. Tem até gente que fala assim: Deus me confundiu com o Rambo, porque diz que Ele dá as melhores lutas para os melhores soldados. O terceiro princípio de valor para nós nessa manhã: exercite sua fé. Você tem fé? Quem tem fé aqui? Mas essa fé está atrofiada, está pronta, está firme, está exercitada? Como que ela está? Fé, eu sei que você tem. Senão você não saía da sua casa para estar aqui hoje, para a gente falar sobre milagres. Nosso assunto é milagre. Quem acredita em milagre é só quem tem fé, né? Então é por isso que você está aqui, porque você tem fé. Mas olha só o versículo 6 e 8. Então afirmou-lhe Pedro: não possuo prata nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ergue-te e anda. E segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e naquele mesmo instante os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Logo em seguida entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Esse homem só foi curado porque ele resolveu se mover em fé. Em que momento, pastor? No momento que ele estendeu a mão para Pedro. Por quê? Ele estava ali, o que ele queria? O que ele pediu? Uma esmola. Você pede uma coisa para a pessoa. A primeira coisa que a pessoa fala: isso eu não tenho. Pô, tá bom então, valeu aí, vambora. Segue, deixa vir outro, que eu vou pedir para outro. Pedro fala assim: isso eu não tenho. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro. Mas o que eu tenho, isso eu te dou. Eu não sei o que ele tem, mas tinha uma fé. O homem estava ali: o que será que ele tem? Porque se ele não tem prata, não tem ouro, o que ele vai me dar? Eu sendo eu, do jeito que eu estou. Mas mesmo assim, pela fé, ele falou assim: levanta e anda. E ele estendeu a mão, cara. Talvez ele não estivesse nem pensando que naquele dia ele queria andar. Mais uma esmola, uma moedinha, em troca de andar, realmente era algo que o céu estava envolvido. Então ele levanta, ele estende a mão no primeiro ato de fé. Foi estender a mão para Pedro, porque
Ele estava ali, tinha pedido esmola todo dia. Pedro descartou logo: não tem dinheiro não. Se é isso que você quer hoje de mim, não vai ter. Dinheiro eu não tenho. Mas o que eu tenho eu posso te dar. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ergue-te e anda. Ele sabendo que não era dinheiro que ia vir, mas era algo para ele, para o bem dele. Porque olha a cena, olha para nós, Pedro dizendo, olha aqui para nós. Você quer dinheiro, mas eu não tenho dinheiro. Eu não tenho prata, não tenho ouro. E o cara olhando. Só que o que eu tenho, eu vou te dar. Estendeu a mão para ele. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. O cara deve ter falado assim: ué, agora é nunca, amigo. Dá logo a mão. No que ele levantou, a fé dele estava acontecendo. Porque ele, você acha que ninguém tinha tentado levantar esse homem nunca? Uma coisa é você ficar em pé, levantar. Outra coisa é ficar em pé, permanecer em pé. Mas o que acontece quando a fé se une à vontade de Deus? Aquele era o dia, aquele era o momento. Olha o que a gente vê no próximo minuto, no próximo versículo. Naquele mesmo instante, os pés e os tornozelos daquele homem ficaram firmes, porque sabe quem estava segurando ele? Não era Pedro, não era João, era aquele que tem todo o poder de te colocar em pé hoje, de te manter em pé, de te fazer avançar. É ele. Você só precisa, sabe o quê? Da sua fé alinhada com o céu, da sua fé alinhada com a vontade dele. O milagre é isso, você só precisa entender. Naquele mesmo instante, os pés e os tornozelos daquele homem ficaram firmes. Deus quer que você seja parte ativa do milagre na tua vida. Deus sempre quis. Você precisa confiar. Quarto princípio, eu já vou encerrar e a gente já pode vir aqui para cantar. Vamos tentar cantar. Vamos cantar de novo. Caminho no deserto. Tentar é quando sou eu, tá? Quando é com eles não, né, Vanir? Quarto princípio. Reconheça que somente Jesus é capaz de realizar os milagres legítimos. Versículo 8, de um salto, foi de uma vez, pôs-se em pé e começou a andar. E o que ele fez logo em seguida? Entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e adorando, reconheceu que era ele, aquele mesmo homem que estivera prostrado junto ao portão formoso do templo muitos anos. E ficaram todos o quê? Perplexos com o que tinha acontecido. Olha para mim, todo crédito, somente a Deus. Todo crédito somente a Deus. A glória sempre será de Deus. Deus usa pessoas, mas quem faz o milagre é Ele. Amém? Atos 19:11 diz assim: Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Quem fazia milagres? Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Nunca vai ser fácil crer no impossível de Deus. Sabe por quê? Nunca vai ser simples. Sabe por quê? Porque isso vai contra a nossa natureza carnal. Existem momentos na nossa vida que só um milagre resolve, que só a intervenção de Deus para mudar o rumo das coisas. Mas Deus está sempre pronto para fazer um milagre em qualquer área da nossa vida. No seu casamento, no seu caráter, na sua saúde, nos seus negócios, nas suas emoções, nos seus filhos, no seu local de trabalho, em nós mesmos. A gente precisa reconhecer somente que Jesus pode realizar os milagres. Então, essa manhã, ouse acreditar em milagres. O segredo é fé e obediência.
Quando a gente olha para o Evangelho de João, capítulo 2, versículo 5, Maria está dizendo: façam tudo o que ele mandar, na ocasião da transformação da água em vinho. Os milagres, escute o que eu vou dizer, os milagres são especialidade de Deus. Olha o que Jesus disse em João 11:40. Não te disse eu, se creres, verás a glória de Deus. O que é crer? O que é esse creres aqui? Se você crer, isso significa pensar que é verdade. Se você pensar que é verdade, se você estiver persuadido a acreditar, se você depositar a confiança de algo que se crê, acreditar, ter confiança em Jesus ou em Deus como capaz de te ajudar. E Jesus ainda diz no capítulo 16, versículo 23 de João, diz assim: eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. Jesus que disse isso, não fui eu, não sou eu, ninguém que inventou. Jesus disse isso. O Jesus que nós adoramos aqui, o Jesus que nós invocamos aqui, ele teve um ministério baseado em milagres. Ressuscitar dos mortos foi um maior milagre dele. Andar sobre a água foi um milagre. Transformar água em vinho foi um milagre. Usar 5 pães e 2 peixinhos para alimentar uma multidão foi milagre. E você? Você precisa de um milagre na sua vida hoje? Deixa eu falar uma coisa muito séria para você. Talvez você nem acredite em milagres, mas eu penso que você vai acreditar quando você precisar de um. Sabe quando a gente começa a acreditar em milagre? Quando o médico dá um diagnóstico que somente o grande médico pode resolver. Ou talvez uma situação financeira parecer sombria para você e precisar de uma série de eventos que parecem impossível para atender às suas necessidades. Talvez assim você vai começar a acreditar em milagres. A boa notícia é que nós servimos a um Deus mais do que suficiente. Ele é o mestre de realizar o impossível. Você sabia que as palavras que saem da sua boca podem trazer bênçãos ou maldição? Quando você abre sua boca para louvar ao Senhor, você está falando de vida e criando uma atmosfera de milagre. Quando você fala palavras de bênção, encorajamento, você está literalmente convidando o Espírito Santo para invadir as coisas na sua vida que mais lhe preocupam. Você está dizendo ao inimigo que tem uma mente voltada para o céu, para o reino, e o seu foco está num plano mais elevado. João 14:12, mais uma vez: em verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e fará obras maiores do que estas. Se você está enfrentando crises que estão além do seu controle, e você precisa de um milagre de Deus, hoje você está no lugar certo.